Pessoal, então, hoje eu quero falar sobre o estrogênio, que é a chave da saúde mental feminina. Poucas entendem a importância da modulação hormonal, especialmente ligada ao estrogênio. E tem esse boom de médicas falando, a Sarah Gottfried, a dominância estrogênica. Aí eu cheguei lá no perfil dela, eu só comentei que estranho, porque nas mulheres que eu atendo, o estrogênio é sempre baixo. E elas são sempre hipersensíveis às modulações hormonais. E são chamadas então de bipolaridade, bipolares. Na verdade, tô aqui em café. A verdade é que a oscilação do estrogênio, pensa comigo, na fase folicular, o estrogênio está acima da progesterona e está ali controlado. Chega a ovulação, sobe pra caramba, essa mulher fica até hipomaníaca, tá? E aí depois o que acontece? É um período de 3 a 4 dias. O estrogênio cai e aí essa mulher fica louca, como a gente sempre fala, mas é tudo hormonal. Da onde que eu tô tirando isso? Por que eu passo estrogênio para as minhas clientes, o Natifa e a maca peruana? Porque tudo tá aqui. Estou lendo o livro Energia Cerebral, do Christopher Palmer. Eu dei esse livro de presente para os meus membros em português, todos têm, mas quem não tem aqui não é meu membro. Por que não é meu membro? Eu dou tanto presente para vocês no meu grupo, por 20 pila, esse livro custa 100. E aí tu dá o livro de graça, como o próprio do Lee No, Mitochondria, The Future of Medicine, Mitocôndria, o futuro da medicina. Eu traduzi e entreguei para os meus membros. Mas vamos lá. Tudo isso que eu falei, que a base dos meus tratamentos é hormonal, porque bipolaridade é uma doença hormonal, tá? São mulheres hipersensíveis a essas curvas estrogênicas. Eu vou ler aqui, então, o que o Chris Palmer fala do estrogênio. Se tu é mulher, fique por aqui, porque isso aqui é fundamental para te entender a tua bipolaridade, a tua ansiedade da ovulação, a tua mania, tudo mais. Ele vai explicar tudo agora. Fiquem aqui, vou fazer a leitura. Estrogênio. A maioria das pessoas acha que o estrogênio tem a ver apenas com a capacidade reprodutiva das mulheres, mas esse é apenas um de seus papéis principais. O título de um artigo de revisão de estudo: Estrogênio, um regulador mestre dos sistemas bioenergéticos do cérebro e do corpo. O estrogênio exerce um profundo efeito no metabolismo. Ele é conhecido por exercer um papel importante na saúde mental, na obesidade, na diabetes e nas doenças cardiovasculares. O estrogênio é altamente protetor, tá? Parem com a dominância estrogênica. Também, o estrogênio afeta diretamente o metabolismo cerebral e exerce amplos efeitos no humor, na cognição e em outras funções cerebrais. As mitocôndrias produzem estrogênio, assim como acontece com o cortisol. Elas controlam o primeiro passo da síntese do estrogênio. As mitocôndrias também contêm receptores de estrogênio. Como o cortisol, às vezes o estrogênio pode começar e terminar com as mitocôndrias. No entanto, a maioria dos receptores de estrogênio não fica nas mitocôndrias, mas na parte externa das células. Eles são conhecidos em toda parte do cérebro, nos neurônios, nas células gliais, em homens e mulheres. Tá? Isso aqui é para vocês entenderem por que eu trabalho com estrogênio. Também são encontradas no corpo todo. Contudo, muito das vias sinalizadoras do estrogênio, mesmo quando ele se liga a um receptor fora da célula, acabam convergindo para as mitocôndrias. Os níveis de estrogênio, fica aqui que agora o negócio vai pegar, tá? Os níveis de estrogênio flutuam durante o mês. No caso das mulheres que menstruam, muitas delas sentem sintomas mentais e metabólicos relacionados com mudanças no nível de estrogênio. Isso inclui mudanças de humor, binge eating, a compulsão alimentar e desejos. De fato, existe um diagnóstico, o transtorno disfórico pré-menstrual. Eu vou dizer que a maioria das mulheres que recebe o diagnóstico de bipolaridade deveria estar recebendo o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, para descrever algum dos sintomas mentais quando eles são graves. Mas no caso de mulheres diagnosticadas com outros transtornos mentais, os sintomas podem flutuar periodicamente em torno das suas menstruações. Então, tu não é louca, tu não é bipolar, o que acontece? A flutuação que te pega, tá? Aqui, os sintomas podem flutuar periodicamente em torno da menstruação. Isso vale para todos os sintomas mentais. Vamos lá. Depressão, ansiedade, sintomas bipolares
Estou lendo o livro do maior cara da dieta cetogênica, Christopher Palmer, de Harvard. Então, continuando. Os sintomas podem flutuar periodicamente em torno das menstruações. Isso vale para todos os sintomas mentais: depressão, ansiedade, sintomas bipolares, sintomas psicóticos, problemas de concentração, etc. Vamos lembrar o meu bate-papo com a Beth Beck-Kenya, que eu falei para ela: Beth, o que acontece que as minhas clientes, quando o estrogênio cai, elas saem de cetose. E a Beth disse: eu também já vi isso e não sei explicar o porquê. Ninguém sabe explicar porquê. Peraí, que chique. Vim aqui tomar um cafezinho. Então, continuando. Problemas de concentração, etc. Em concordância com a teoria da energia cerebral. Como discutido anteriormente, as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver depressão do que os homens. Essas flutuações hormonais e seus efeitos no metabolismo das mulheres podem explicar parte disso. Além disso, a perda de sangue da menstruação resulta em perdas de recursos metabólicos, como ferro. Não tem cliente minha que não vai tomar Neutrofer, estrogênio e Neutrofer. E tá aqui por que eu faço isso, tá? Às vezes eu não conto as minhas fontes porque fica complicado para vocês entender. Aqui então ele coloca as fontes, como ferro, que também pode impor um fardo metabólico. Quem está grávida ou engravidou e não tomou estrogênio no pós-parto, e aí teve a síndrome pós-parto, tá? Depressão pós-parto e coisa e tal. A gravidez e o período pós-parto são momentos de alto risco de sintomas mentais, provavelmente devido a mudanças hormonais, o estrogênio, o mais importante, ao fardo metabólico da gravidez. Os nutrientes e os recursos metabólicos necessários para criar um filho são imensos. Isso deixa o corpo das mulheres metabolicamente vulneráveis. Se pararmos para pensar, a gravidez aumenta o risco da mulher desenvolver transtornos metabólicos e mentais, ganho de peso, mais do que necessário para carregar uma criança saudável, diabetes gestacional, eclâmpsia, que inclui hipertensão e convulsões, e, claro, exacerbações da maioria dos transtornos mentais. A depressão pós-parto é bem conhecida, mas algumas mulheres passam por mania ou psicose no pós-parto. A menopausa está associada à queda dos níveis de estrogênio. Muitas mulheres apresentam sintomas mentais. Olha aqui, baixo estrogênio, sintomas mentais. Ah, mas eu não tô na menopausa. Não interessa. Ele colocou aqui, na menopausa o estrogênio cai. Portanto, ou seja, se tu não está suplementando estrogênio, tu tá aqui nessa lista, tá? Muitas mulheres na menopausa apresentam sintomas mentais, incluindo depressão, ansiedade, mania e psicose. As mulheres que tiveram depressão antes da menopausa têm 5 vezes mais chance de ficarem deprimidas na época da menopausa. O metabolismo da energia cerebral diminui amplamente. Um estudo analisou 43 mulheres durante sua transição para a menopausa e descobriu que isso não só fazia o metabolismo da energia cerebral diminuir, como estava diretamente correlacionado com uma redução da saúde mitocondrial. Aí a gente vai entrar com suplementos de mitocôndria também, tá? Depois da menopausa, sabemos que as mulheres correm... Onde é que eu estava? Tá. Depois da menopausa, sabemos que as mulheres correm um risco maior de desenvolver Alzheimer em comparação em homem. As mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer do que os homens. E eles estão tentando entender por quê. A mulher líder nessa pesquisa é a Lisa Mosconi, tá? Segue ela, Lisa Mosconi. O Alzheimer em comparação aos homens. Em algumas mulheres, essas anormalidades do metabolismo cerebral podem se corrigir sozinhas ao longo do tempo, mas em outras parecem se tornar permanente, provavelmente aumentando o risco dessas mulheres de desenvolver transtornos mentais e Alzheimer. Os pesquisadores encontraram uma relação direta, presta atenção. Eu tô sem memória, eu tô sem foco, eu tô de estrogênio e ferro, cara. Ok, eles descobriram que as macacas, foi um estudo com macacos, com uma memória ruim, tinham mais mitocôndrias deformadas em forma de rosquinhas na sinapse do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, assim como o hipocampo, é memória, foco, e aí aqui a gente fica baleada, tá? Depois, porque assim, menopausa, cai estrogênio, gravidez,
cai estrogênio. Por isso que quando ela tá grávida e ela vai ter um nenê, conversa com a médica para que ela suplemente estrogênio no pós-parto. E é imediato. Deu luz ao nenê, já entra com estrogênio para não ter depressão pós-parto, tá? Menopausa, a mesma coisa. Parou de menstruar, estrogênio na hora, tá? Porque ele é cardiovascular, a gente protetor, tá? Eles descobriram que as macacas, ao induzirem a menopausa cirurgicamente nas macacas, como era de se esperar, elas apresentaram sinais de comportamento da memória, o número de mitocôndrias deformadas aumentou. Ao aplicarmos a terapia de reposição estrogênica nas macacas, os problemas de memória e anormalidades mitocôndrias sumiram. Estrogênio como tratamento. Os contraceptivos orais são usados por milhões de mulheres. Esses comprimidos costumam conter estrogênio e progesterona. Às vezes eles podem causar efeitos adversos ao humor, mas ironicamente também são usados às vezes para tratar estrogênio. Para que ele é usado? Sintomas de humor, como transtorno disfórico pré-menstrual. E vou botar a bipolaridade aqui também, tá? Até porque grande parte das mulheres diagnosticadas com bipolaridade, elas têm transtorno disfórico pré-menstrual. Então, ele, assim, pode gerar confusão. Eles ajudam ou prejudicam? No fim das contas, provavelmente existem diferenças entre as mulheres, algumas sentindo benefícios e outras sentindo efeitos adversos. O estrogênio. Um estudo analisou mais de 1 milhão de mulheres entre as idades de 15 e 34 que tomavam comprimidos anticoncepcionais e descobriu que elas, de alguma forma, tinham mais probabilidade de sentir depressão. Lembra do Michael D. Fox? O que ele disse? O cara mestre, Michael D. Fox, ele é endocrinologista, ele trabalha no Diet Doctor também. E aí eu assisti todas as aulas dele quando eu era membro do Diet Doctor e ele colocava ali de forma categórica: progesterona é o inferno, e ele dá estrogênio para todas as mulheres, tá? Aqui, outro estudo analisou 500 mil garotas de 15 anos e descobriu que as que estavam tomando anticoncepcionais tinham maior probabilidade, 2 vezes maior, de tentar se suicidar. E 3 vezes maior de se suicidar. Os comprimidos anticoncepcionais não têm os mesmos níveis de hormônios que são produzidos na forma natural do corpo, de modo que isso pode explicar essas descobertas. É importante que as mulheres que têm sintomas de humor conversem com seus médicos para administrar o risco da gravidez indesejada e suas necessidades para a saúde mental. É isso, conversa com o médico: eu preciso de estrogênio porque minha saúde mental está indo pro saco, tá? A terapia de reposição hormonal após a menopausa ou na perimenopausa, faço esse adendo, pode ajudar algumas mulheres. De fato, com toda essa evidência emergente com relação ao estrogênio no cérebro, as doses de estrogênio talvez precisem ser reavaliadas para otimizar a saúde cerebral. É isso, pessoal. Então, todos os tratamentos que eu faço têm estrogênio ou maca peruana, se a mulher tiver risco de usar o estrogênio. Progesterona é o inferno, acabamos de ver aqui, assim como Michael D. Fox fala. E maca peruana e estrogênio são a chave. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver. Agora é a hora. Oi, Ju, Cris e Lola. Cris, depois tu vê, eu vou deixar gravado aqui. Então, meninas, Natifa, maca peruana e é outra vida, especialmente na fase lútea. A maca sempre usada, mês inteiro, 2 gramas. Mesmo que no potinho, tu vai comprar em cápsula, no potinho te diz mais. Quem tem dúvida, vai colocando aí. Oi, Andréia, bem-vinda. Saudades suas, querida. Então, é isso, pessoal, por hoje. Tá, como eu tô linda? Minha linda. Estrogênio em gel, eu acho, tudo que é gel, eu acho muito sutil. Minha visão, minhas clientes que usam em gel, isso, a maca peruana vermelha, Dani. O estrogênio em gel, a progesterona em gel, eu acho muito sutil.
Eu prefiro o comprimido, o Natifa sem a progesterona. O que acontece? Quando tu toma estrogênio sozinho, tu vai ter que fazer tua revisão para ver se o teu endométrio tá engrossando. Mas eu já vou dizer assim, atendi uma cliente que está se preparando para gravidez. A médica dela deu 4 vezes mais estrogênio sem progesterona para que o endométrio engrossasse. Ela precisava disso, então umas 4 vezes não tem como. Ó, Universo Ayurveda, adoro você. Como bem o mês todo, mas 2, 3 dias antes de tudo, como solucionar? Com estrogênio. Estrogênio é a chave da compulsão alimentar. Acabamos de ver isso daqui, tá? Tu entra com maca peruana sempre, e se tu puder, o Natifa, começou a fase lútea, toma o Natifa, ou toma sempre, tá? Porque ele é cardioprotetor, protetor do cérebro, protetor de tudo. O estrogênio é a chave. E aí não adianta fazer exame, porque o estrogênio ele é altamente variável. Tu teria que passar o dia no laboratório, fazendo exame de hora em hora ou de meia hora em meia hora. Tá, meus amores? Natifa, exatamente. O que eu acho da dieta carnívora? Eu acho legal. Se tu quer emagrecer, coma as carnes mais magras, a picanha, a maminha, e foge do cupim, foge das costelas, tá? E aí, tu pode comer um pouco no almoço, um pouco no jantar, ou passar o dia em jejum e comer uma dose maior, meio quilo de carne, é bem de boa na carnívora à noite. Te liga de uma coisa, Renata, cada refeição que tu pular, toma uma xícara de sal, toma uma colher de chá rasa de sal light, tá? Obrigada, parabéns pelo trabalho. Oi, Renata Vaco, que bom, eu tava falando do sal light agora. Então é isso, Jason Fung, cada refeição que tu pulou o café da manhã, colherinha de chá de sal light ou do 40.000 volts, melhor ainda, à venda no Mercado Livre, o melhor repositor de eletrólitos que tem no Brasil, 40.000 volts. Coloca lá no Mercado Livre, escreve o 40000 volts. E aí tu vai ver que vai aparecer a Trace Minerals, tá R$100. Não tenho esse dinheiro, Ju. Tranquilo, compra o Sal Light, que é sal para dietas de pessoas que precisam de restrição de sódio, porque às vezes não parece o light. Eu tenho clientes no interior de vários estados que não aparece Sal Light, aparece de sal para dietas de restrição de sódio. E aí metade é potássio, metade é sódio. Tu já consegue recuperar 2. No 40.000 volts, tu recupera todos os minerais que tu perde. Do cálcio a fósforo, o que for, tá? Porque a gente não perde só potássio e sal, a gente perde uma quantidade variável de minerais quando a gente sua. Quando eu caminho com preto, eu chego encharcada em casa, eu suo pra caramba, então o salzinho, até tá acabando o meu sal light, ele é fundamental. Tá, meus amores, mais alguma pergunta ou eu posso desligar e tomar meu cafezinho aqui? E eu vou reler o livro do Palmer, porque tem várias... Eu vou fazer isso. Vocês gostaram? Me responde aí, vocês gostaram da leitura? Sim, Ju. Não, Ju. Prefiro vídeos mais tu. Mas isso aqui é só um adendo. Eu podia fazer uma série em que eu leio pra vocês o que o Chris Palmer fala. Ó o expresso saindo. Coisa boa.